Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que representa coragem, reinvenção e cuidado com o próximo. Ela é militar da Reserva da Aeronáutica, onde serviu 33 anos no Hospital da Força Aérea de Brasília. É pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e fez uma transição de carreira entrando no mundo do empreendedorismo com a Santa Festa Brasília. Mas a solução vai além dos eventos. Ela também é mentora de mulheres 55 mais, onde estimula ali integrando corpo, mente, emoção através de palestras, através da aromaterapia. Tenho muito prazer de receber aqui comigo Tânia, obrigada, querida, por Eu você que ter agradeço vindo. Muito bom te muito. ter aqui. Vamos ter um papo leve, um papo descontraído, para a gente conversar um pouquinho sobre seres humanos, sobre o envelhecimento, né? Vamos ter um papo Sim. bem bacana. Para a gente começar, eu queria saber quem é a Tânia, como que como que aconteceu toda essa transição? Você trabalhou 33 anos na área militar Sim. e agora está no empreendedorismo, depois de aposentada e agora mentorando mulheres. Me conta, como foi toda Essa essa jornada. jornada? Bom, Tânia é uma mulher hoje leve, solta, que faz praticamente tudo o que ela quer e o que ela Que gosta. lindo! Tem as suas limitações de vida, como todos nós temos, né? Mas eu entrei na aeronáutica com 19 anos de idade, no momento em que a gente vinha de uma transição política Uhum. e também da entrada da mulher no militarismo ali, já estava com 2 anos, mas sempre foi muito limitante. É, Passei 33 anos da minha vida no meio militar e aprendi muito a questão da disciplina, da Sim, organização, mas também trouxe muita repressão interna, né? Porque a gente vem daquela questão machista, um o preconceito. preconceito, o mundo militar não era feito para as mulheres, tanto que toda a questão física, estrutura física das organizações, elas tiveram que ser adaptadas, né, para nos receber. Mas isso foi um avanço muito grande para nós, porque hoje a gente já tem mulheres que chegaram ao generalato, né? Antigamente não Não podia. podia, não podia. Quando eu entrei, a mulher só chegava a tenente-coronel, porque ela não podia assumir cargos de comando. Ela não podia literalmente estar na liderança de uma organização. Hoje o contexto é outro, Graças né? a Deus a Graças gente a conquistou. É uma Deus. conquista, né? É uma conquista, né? E aí, com os 33 anos de militarismo, eu, como entrei muito cedo, É no saí hospital que no você. Hospital da Aeronáutica de Brasília. Sempre servi aqui em Brasília, sempre no Hospital da Aeronáutica. O que facilitava para nós mulheres, né? Sim, Porque o meio hospitalar ele sim, exige essa sensibilidade total, feminina, o engajamento com feminino, certeza. né? Levar para o paciente um lado mais humano, de Proteção, proteção, exato, de proteção, de cuidado mesmo ali do feminino, sim, né? Até pela questão com maternal e certeza. todas que todas nós temos na nossa essência, né? Então isso foi assim fundamental na minha vida. É, Hoje eu acho que eu não me vejo não sendo militar, Que tá? legal. Foi uma jornada muito bonita, principalmente quando eu me vejo nessa questão de ter desbravado um caminho, ter feito parte de ter aberto um caminho para as mulheres. A importância disso hoje, ela é fundamental para o trabalho que eu desenvolvo hoje, sabe? Quando eu saí da aeronáutica, aí foi eu no período eu me formei em pedagogia,
porque não a área da saúde, que eu já vinha da área de saúde, mas eu queria algo diferente no intuito de educação mesmo. Uhum. Então, me formei na área de pedagogia e, aos próximo à minha aposentadoria, eu resolvi fazer psicopedagogia Tá. Antes de se aposentar. antes de me aposentar. Porque mesmo com o pouco autoconhecimento que eu tinha, eu não, eu sabia que não ia querer ficar em casa. Eu não conseguiria me adaptar a ficar unicamente em casa, cuidando da casa. Não Depois de é 33 anos ativa, você exato. ficar em casa ali, naquela, né, sem fazer nada, é É, desafiador, né? porque é isso mesmo. Eram 8 horas, dez Diário. horas diárias, né? Cuidando do trabalho fora de casa. Aí você vem para casa, você tem filhos, você tem todo um cuidado com a sua casa. Perfeito. Então aquilo complementa o seu dia. Tem estudo, porque eu sempre fui de estudar muito, sempre fui de ler muito. Então, tudo isso fazia parte da minha rotina, até o momento de deitar, dormir e acordar no outro dia, 5h30, 6 horas da manhã. Ou seja, não tem espaço para mente vazia, né? Não, não Porque tem. depois que a gente se aposenta, acaba que isso tudo Sobra um sobra um espaço, espaço a mais, né? sobra um espaço de você não ter aquela rotina do trabalho, você não tem A mais os preocupação colegas do trabalho, você não tem a preocupação do dia seguinte, como é que vai ser alguma coisa que ficou por pendente. resolver, né? Você não tem mais essa preocupação. É voltar para casa e aquelas 8 horas que você tinha, ela não está sendo preenchida. Os filhos já estão saindo de casa, se é que não já saíram, né? Porque eu ainda me aposentei muito nova para os parâmetros. Hoje a mulher ela está se aposentando ali com uns 60 anos, né? Às vezes um Uhum. pouquinho mais. Então, para o parâmetro, eu era muito jovem ainda. Então, eu tinha e tenho toda uma estrutura para dar continuidade. Mas o que que eu ia fazer nesse período vazio de 8 horas? No primeiro momento, ele é extremamente empolgante e necessário até, para você se olhar e falar: não, eu realmente fiz uma transição, eu fiz psicopedagogia, vou atuar numa clínica, vou abrir a minha clínica. O que naquele momento, para mim, financeiramente não seria viável, não é nem só a questão financeira. Não seria viável porque não era o que eu queria. Uhum. Eu queria trabalhar, sair de casa 2, 3 dias da semana, porém, a clínica, para pagar o próprio custo, me obrigaria a estar com uma agenda cheia 6 dias da semana. E não era aquilo que eu queria, o Eu meu, entendo, assim, sabe? porque depois de 33 anos de trabalho, não significa que você tem que trabalhar para o resto da vida, né? Eu acho que tem sim, igual você falou, um momento de descanso, né? A gente precisa também usufruir de toda aquela construção que você teve, mas você também não queria continuar trabalhando 6 horas e ser mais uma escrava do seu negócio, né? Então não fazia sentido para você naquele momento. Então não era só a questão Financeira, financeira, né? não, é toda uma questão de autocuidado mesmo, né? Diante disso, que veio o aniversário da minha neta e eu com a minha nora, resolvemos, olhamos para aquela decoração, para tudo que estava sendo construído para aquele evento, resolvemos montar uma loja de locação de material para festa, para a mesa principal do bolo, Que legal. né? Então nós fomos ver o mercado, fomos estudar, fui para o Sebrae fazer cursos, né? Para não entrar num mundo que para mim era completamente desconhecido. Eu vim de uma caixa quadrada, né?
de já regras e processos bem Bem definidos, né, definidos. para um mundo muito doido que é empreender. Muito, muito. E não era empreender comigo, com o meu saber, com a bagagem que eu trazia, era uma bagagem diferente que eu ia ter que pegar, Total. né? Aham. Lógico que toda a minha experiência, lidar com o público, né? O paciente, que é uma pessoa sensível, tá ali, precisa de você, assim como uma mãe que quer montar uma festa do seu filho e que ela está sem direção e que a gente vai ter que guiar. Eu gosto de dizer que todo conhecimento, ele consegue ser aplicado ali em alguma área, né. Sim, Então tudo que você aprendeu dentro do militarismo, nós como mães, sim, todas essas experiências que a gente constrói, que a gente aprende, elas podem ser aplicadas no que a gente vai, né, executar no no futuro, futuro. né. Aí que eu te falo, a psicopedagogia nesse mundo da decoração me trouxe assim uma coisa que eu nem conhecia, despertou. Falei, o que eu vou fazer com a minha pós, que era para trabalhar com crianças, trabalhar com estimulação precoce, né? Com crianças típicas e atípicas e tal, que eu pensava muito nisso, eu levei para Santa Festa. Então, mães que se envolviam com aquela questão de fazer só um bolinho, aquilo deixou de ser só um bolinho, sabe? Passou a ter um envolvimento afetivo, Que legal. emocional, o uso de brinquedos da própria criança Cara, que no legal. momento da Para festa, colocar na mesa na principal. mesa, porque aí a criança, você pega a criança e fala, tem 1 ano, não entende nada, tem 2 aninhos, não vai nem saber o que que é isso. Quando ela olha para aquele brinquedo, naquele universo que é desconhecido ainda para ela se identifica. Ela En- fala: "Meu brinquedinho tá na minha festa", né, ela Ela consegue perceber isso, ela consegue montar na cabecinha dela que aquilo ali total. está sendo para ela. Sabe? Que não é só uma festinha, é um cuidado de pai, de mãe, de amiguinhos que estão ali em volta para ela. Naquele momento, ela pode não ter essa percepção, mas você imagina a memória afetiva que isso vai criar na criança, vai deixar depositado nela. E quando for lá na frente que ela olhar uma foto, ela falar: Nossa, foi meu, E às vezes sabe? até lembra: "Nossa, esse eu amava esse bichinho aqui que tá na", Isso, né. exatamente. Então, isso a psicopedagogia trouxe para mim, Olha como costurou e e costurou. e encaixou, né, porque às vezes a pessoa fala: Isso, "Cara, mas festa de aniversário, mobiliário, o que que tem a ver com a psicopedagogia?". Olha como você conseguiu trazer de fato uma e relação, agregar, né. é. E hoje, quando a gente fala, a Maitê, que é a minha neta, foi inspiração para a Santa Festa, você olha no olhinho dela quando alguém pergunta, mas de onde surgiu a Santa Festa? Ela levanta logo a mão e fala, foi eu. Que gracinha. Foi da minha festa de 2 anos, Que ela tá com sabe. quantos Ela anos? está com 9 anos. Que Ela legal, fala: "Não, a Santa Festa foi criada por minha causa". que Então, assim, lindo. eu provoquei todo esse movimento. Então, agora transpondo para as mulheres 55 mais que estão prestes a se aposentar ou já estão aposentadas, ela traz, eh, a Maitê traz essa visão para mim de que é possível viver mais do que aquele trabalho que eu tinha antes, sabe? Ela me trouxe energia para esse movimento e que hoje eu olho no olhinho dela e vejo quão importante isso é na construção de vida dela, como uma criança que está passando pelo seu processo, sendo valorizada e ela já consegue perceber esse valor, né? Coisas que muitas de nós não vivemos na nossa infância Sim. e não temos isso agregado porque nós fomos caladas.
cala a boca, você não pode falar enquanto eu falo com as outras pessoas. Engole o choro, não fale alto, né? Nós fomos sendo sufocadas, lógico, pela educação da época, nós fomos criadas a não ter voz, Sim. né? E hoje a gente se pega, hoje eu estou com 60 anos, a gente se pega com 60 anos, e ainda com as nossas travas, com as minhas travas, eu falo, não, mas eu tenho voz. E eu estou aprendendo isso com a minha neta, porque eu fui capaz de dar voz a ela, lá com 2 aninhos de idade, e hoje ela consegue expressar isso, já com 9 anos. Imagine essa criança daqui a 50 anos. Nossa, vai ser uma potência. Uma potência. E é isso que a gente tem que fazer com as nossas crianças e hoje poder trazer isso para nós mulheres 55 mais. A gente estava falando nos bastidores que eu não tenho o número exato aqui, mas que é real, que quando vem a aposentadoria, aumenta-se muito o número de demências, depressão, né? Assim, Sim, doenças é, que, que antes, quando a pessoa estava ativa, trabalhando, não estava ali naquele momento. Então, como que você enxerga? Hoje você mentora mulheres 55 mais. sim. Como que elas conseguem? Qual que é o segredo? Qual que é o pulo do gato? Ou então um passo a passo que você poderia dar aqui para quem está nos assistindo, para que essa transição seja uma transição leve e que ela consiga, depois de aposentada, se encontrar e encontrar outras atividades prazerosas e que ela, né, sinta-se bem fazendo aquilo, Sim, para que ela não encontre essas doenças no meio do caminho. eu te digo o seguinte: o autoconhecimento é fundamental. Quando nós estamos na vida ativa de trabalho, fora aquela rotina de sair de casa, de pegar um ônibus, de pegar o trânsito, mesmo no seu próprio carro, você tem aquilo ali de trânsito, e voltar e viver aquela rotina do seu trabalho ali, que muitas vezes ela é maçante, ela é cansativa, mas você está naquele momento de não posso deixar a peteca cair. Eu preciso trabalhar, eu preciso ser forte. A mente não deixa a gente adoecer. Não, não deixa. Ou então ela adoece, ela vai adoecendo e você não Percebe? percebe. Daí você entra num burnout, numa síndrome de pânico, e aquilo ali é visto com normalidade, porque você está nesse processo muito dinâmico da vida. Então, você vai tratar essas doenças enquanto está nesse momento de trabalho fora de casa. Tá. Aí você trata, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai fazer uma terapia, e aí você começa a se conhecer, porque você entrou no mercado de trabalho ainda muito jovem, quando a sua formação emocional, mental estava ainda em formação, Sim. e a gente não tem a cultura do autoconhecimento. Então, isso te leva para espaços que podem te adoecer e podem também te fortalecer, trazendo nas terapias e o tratamento médico ali, para que você saia desse fluxo e volte a ter uma vida sem burnout, sem Ansiedade. ansiedade, né? Isso te conduz o período de trabalho. Quando você se aposenta e que você não se preparou para se aposentar, você entra na faixa aí já dos 55, 60 anos. Vamos colocar 60 anos, que já entra na faixa do idoso, né? Uhum. Você traz essa carga pesada de Tá. trabalho, de asfixia, de ansiedade, de um burnout ou não,
de uma depressão ou não, mas você traz aquilo velado, ainda escondido ali numa cortina. Atrás daquela cortina tá todas essas questões emocionais, mentais, físicas mesmo. Uhum. E aí você desenvolve uma fibromialgia, por exemplo, que como não está ligado a um órgão físico, eu desenvolvi um tumor no pâncreas, eu desenvolvi um tumor no fígado, eu tenho uma gastrite, não está ali fisicamente aparente, né, a fibromialgia, então muitas pessoas não levam isso tão a sério. Frescura de mulher, né? Mas você carrega isso. Então tá ali velado. Quando você aposenta, que você tem 8, 10 horas do seu dia no vácuo, eu estou em casa, acordo, você está acostumado a acordar às 6 horas da manhã, aí 6 horas da manhã você acorda e fala, gente, por que eu acordei essa hora? Nem vou trabalhar. Não tenho, o que eu vou fazer? Você já começa aquilo. No primeiro momento, você até viaja. Não, Sim. agora eu vou ver um parente que eu não vi, eu vou fazer aquela viagem que eu sempre quis fazer e não tive tempo e tal. Você vai. Mas e quando você volta? Porque você vai ter que voltar. Sim. E não é só voltar para a sua casa, espaço físico, é voltar para você mesma. É se olhar e falar: e agora? O que eu vou fazer? Acordei 6 horas, beleza. Amanhã eu vou acordar às 7. Aí amanhã você até acorda às 7, 8 horas. Aí você começa a acordar mais tarde, com aquela preguiça, com aquele cansaço. Você fala, gente, isso não está normal. Eu não era assim. Eu acordava e ia. Sim. Com disposição ou sem disposição, eu ia. Você era levada. Agora é você que tem que É levar você com você mesma, né? levar uma vida leve e saudável, física, emocional, mental. E que a gente tende a resistir a isso. Você fala, não, não preciso disso não, que é isso. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Mas eu tenho o que para fazer mesmo? Que eu não me olhei durante 30, 35 anos da minha vida. Eu tenho esse espaço agora para me olhar. Aí é o momento em que você tem que sozinha a gente não consegue. Você até consegue olhar, você vai ali no YouTube, busca alguma coisa, no Instagram, mas você não consegue ainda se olhar com esse autoconhecimento e falar: não, eu quero agora ser mentora de mulheres 55 mais, para direcionar essas mulheres no melhor que ela tem, na melhor fase que ela vai ter agora, porque ela não tem mais a obrigação do prover uma casa, de prover a si mesmo, porque ela está aposentada. Para quem teve um serviço, um trabalho formal, Sim. ela está aposentada e tem ali o seu dinheiro que vai mantê-la, né? Óbvio que a gente está falando de uma parcela da população que tem essa condição, Tá. porque só social e economicamente, boa parte da parcela ela tem que realmente se manter muito ativa para poder manter uma casa Depois da aposentadoria. depois da aposentadoria, porque aquele salário mínimo não Não. paga. Então, falando de uma parte da população que pode se olhar e pode não adoecer com isso, é muito melhor, sabe? Tânia, você falou que as mulheres, elas, o ideal é ter um preparo. Queria te perguntar duas coisas. A primeira seria como que elas conseguem fazer esse preparo? Porque eu acredito que o preparo não seja só financeiro, Sim, né? Um preparo igual a gente tá comentando aqui, é o preparo emocional, é o preparo desse vazio, talvez um empreendedorismo como você sim, fez. E a segunda é que se esta mulher ela aposentou e ela não fez esse preparo,
é possível ainda ela conseguir se reorganizar e se adaptar para que ainda dê tempo dela Viver essa melhor viver fase? leve, viver a sua melhor fase? Sim, é possível. O ideal é se preparar. Tá, Para se preparar, eu preciso me conhecer. tá, Então, quando você entra numa terapia, você vai trabalhar o seu autoconhecimento, tá. tá? Então, você começa a se conhecer para saber exatamente aquilo que eu quero fazer depois, aquilo que vai me Ou motivar seja, eu tenho que fazer isso antes. antes de se Antes de ter aposentar. 55, de ter 60, eu tenho que começar a preparação durante a Desse- minha vida ativa. sim, ter esse autoconhecimento, porque você vai entrar na menopausa, Certo. sabendo que, por exemplo, eu sou muito agitada, então vem os fogachos, aquilo vai me incomodar. Então a gente começa ali nos 35 anos, 40 anos, na pré-menopausa. Uhum. Então algumas coisas já começam a me incomodar e eu não percebo porque eu não me conheço. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu estava ali com os 45 anos, eu estava ficando irritada com as pessoas. A gente fica mais Fica irritadiça. mais irritadiça. Só que eu fiz um curso de pedagogia que me deu um certo incômodo quanto a me conhecer. Então eu cheguei para minha ginecologista e falei, doutora, eu preciso que você me ajude, porque eu estou ficando irritada Por poucas coisas que por eu não ficava poucas que antes, eu não agora. ficava antes. Então eu estou assim, eu estou tremendo. O que está acontecendo comigo? Então, ali, como eu tinha um mínimo de autoconhecimento, eu percebi que eu Perfeito. estava ficando E procurou irritada e ajuda. procurei Eu ajuda. acho que isso é muito importante, É, né? Que às vezes a pessoa ela fala, tô ficando mais irritada. Ah, não, isso deve ser minha TPM. passa. Ah, isso passa. E não busca procurar ajuda, não busca perguntar a um profissional que seja capacitado, Exatamente. né? Aí, assim, é para aposentar. Então, ali, se eu tenho. Daqui a 5 anos eu vou me aposentar, o que que eu quero fazer depois? Eu quero ficar à toa em casa, nessas 8 horas, e fazer o que eu já fazia antes? Ler, estudar. Ir para uma Muito, academia, às vezes nem nem vai, né? vai. Você não tem espaço, né? Quando você tem um espaço, você está cansada, você quer mais é descansar. Sim. Então, agora você vai ter espaço para muita coisa. Então, 5 anos antes, 2 anos antes, eu começo a me olhar e falar: eu gosto de Legal, fazer, por exemplo, fazer trabalho voluntário. legal. Eu gosto de trabalhar com crianças, eu gosto de trabalhar com idoso, não, eu gosto de estar no meio de pessoas da minha faixa etária. Então, eu vou começar a procurar me inteirar, me ingressar nesse universo que eu quero para mim. 2 dias na semana, um dia, 3, o meu lado espiritual que eu tanto abandonei aqui atrás, deixe-me voltar um pouquinho mais e me preencher com essas questões espirituais também. Se eu fiz isso antes, ótimo, eu estou Tô me anos-luz à preparando. frente, Perfeito. sabe? Para quê? Para uma questão que você me perguntou antes. A depressão, eu não sei dizer exatamente, mas a gente tem dados de que Aumenta a dois, taxa, é fato, né? 2 terços da população que tem depressão não, que tem demências, Alzheimer, demência frontotemporal, Até ah, esquizofrenia, talvez. esquizofrenia talvez, mas ainda não, porque a esquizofrenia ela vem Mais genético, né? ela vai mexer com disfunções a nível psicótico, Tá. tá? Mas O Alzheimer, principalmente, O né, Tânia? Alzheimer ele é bem degenerativo, né? A esquizofrenia ela vai caminha para outra vertente. Mas o Alzheimer hoje, que é o que a gente mais fala, 2 terços da população que tem Alzheimer e outras demências são mulheres.
Mesmo? Mesmo. De cada 3 pessoas, entre homens e mulheres, 2 são mulheres. E isso não é só a questão genética, porque olha só, o homem, ele aposenta, ele vai fazer o quê? O que você vê o homem fazendo? Ele vai para a praça jogar, Verdade. ele Beber uma cerveja vai com beber os uma amigos. cerveja com os amigos, ele vai para o clube, ele vai jogar a bola dele, Fazer um esporte ali. ele está interagindo, mesmo que ele não esteja empreendendo, como ele não se está vê, parado, né? não está parado. Então, este homem, ativamente, fisicamente, inconscientemente, ele ativa a memória, ele ativa a neuroplasticidade, caminhos que os neurônios formam novos caminhos, As sinapses. novas sinapses para desviar as demências. No carteado, ele tem que pensar, ele tem que se concentrar, ele tem que focar. Então ele chega em casa e fala: ah, esposa, onde está a chave do carro? Porque você guardou. Aí a esposa não lembra. Se ele tivesse guardado, possivelmente ele lembraria. A esposa não lembra. Por quê? Porque essa questão da memória não está sendo ativada. Porque nós mulheres aposentamos e nós não nos permitimos ir para a praça jogar, porque isso é coisa de homem. Nós não nos permitimos ir para o clube e fazer o nosso esporte, não, porque tenho que primeiro Fazer cuidar o o almoço para o outro. Eu estou sempre pensando no outro. Eu passei uma vida inteira pensando no outro. Eu trabalhei no hospital pensando no outro, no paciente, na família do paciente. Perfeito. Chegava em casa, era o filho, era o meu cachorro, era o meu marido, é a casa que tem que estar limpa. Cadê o meu espaço? Onde está o meu espaço para olhar para mim? Tanto que a academia, não, depois Deixa eu pra faço, depois. estou tão cansada, não vou. Uma caminhada para espairecer. A Total. gente não se permite ainda. A Então, mulher tem uma certa culpa, né? Quando se cuida, né? Do tipo, não tô cuidando do outro, tô cuidando de mim. E aí o mim, o eu fica sempre em segundo plano. sempre em segundo plano. E aí quando chega a melhor idade, você ainda continua achando que segundo plano. você está em segundo plano. E aí as suas sinapses deixam de existir e a tendência é você entrar na depressão, da desenvolver um depressão Alzheimer. desenvolver um Alzheimer. Então não é só a questão genética, ela é além da genética, ela é mais um fator nosso, pessoal, ambiental, de como eu conduzo a Até minha cultural, vida, né? até cultural. Tanto que a gente se depara muitas vezes com os próprios familiares falando: não, minha mãe está muito esquecida. Então, quando a Sim. gente entende um pouco mais que isso pode ser prevenido, pode ser quando já está num processo de Alzheimer, que ele pode ser lentificado e você dá mais qualidade de vida. Então, quando eu começar com Alzheimer, eu vou ter um diagnóstico, o médico vai me falar: olha, seus exames estão correndo no sentido de você estar começando com Alzheimer. Então, eu posso, mesmo não tendo feito nada antes, de estimulação cognitiva para isso, eu posso começar a fazer agora e retardar o processo do Alzheimer. Tem as medicações, mas só as medicações não adianta. Ele vai continuar progredindo. O que vai fazer com que isso não progrida, ou que progrida lentamente, ou que nem venha a surgir, é a neuroplasticidade. É a questão de formar novos caminhos. Porque o nosso cérebro ele vai começar a acumular placas beta-amiloides. Independente de eu tratar isso ou não, ele vai começar.
Algumas mulheres com um processo mais agressivo, outras com menos. Mas todas nós iremos. Fazendo uma analogia assim ao músculo, se a gente não se exercita, a tendência é que atrofie, né? Que Isso, vá perdendo força. A mesma coisa acontece com o com nosso o cérebro, não é cérebro. isso? Se a gente não estimula, se a Exatamente. gente não está alimentando e Fortalecendo, fortalecendo ele, ele vai, exercitando o cérebro exato, mesmo. ele acaba E atrofiando. atrofiando. E aí, com essas estimulações, e são coisas simples que você pode fazer. Assim como você tem um tempo da academia para exercitar o seu corpo físico, você tem um tempo ali diário para fazer 15, 20 minutos no dia, com exercícios intencionais, direcionados para memória, para foco, concentração. Sabe o que eu te falei que meus avós, a minha avó tá vai fazer 93 sábado que vem, meu avô com 95. Aham, Sempre, nunca deixaram de ir na academia fazer o exercício físico deles, mas sabe uma coisa que eu acho muito bacana e que, na minha visão leiga, eu acredito que faz total diferença? Eles sempre, depois que se aposentaram, eles fazem palavras cruzadas. isso. E a palavra cruzada, ela faz o idoso estimula a memória a pensar qual que é aquela palavra, a Se está voltar no escrito se está escrito correto, correto. Então, assim, às vezes são pequenos atos que a gente negligencia e acha que sim, não vai funcionar, mas que está fazendo a gente ter novas sinapses está, cerebrais, né? está. A gente fala muito da palavra cruzada, mas a palavra cruzada, ela é excelente, mas ela tem que ser intencional também. Legal. Lógico que, por exemplo, a pessoa que tem culturalmente, formalmente, teve um avanço maior nos estudos e tudo mais, ela vai se deparar com aquela pergunta da palavra cruzada que ela não sabe, não conhece e ela vai procurar Na internet. na internet. Hoje em dia, né, você bota no É, Google, você já achou a palavra, aí né? você achou a palavra, mas por trás do achar aquela palavra tem sempre um textinho ali. Se Sim. a pessoa tiver a curiosidade de olhar aquele texto, de ler aquele texto e ver por quê, quando surgiu, O que sabe, o é que aquilo? significa, ela vai trabalhar mais ainda. Que legal. Porque, de repente, ela vai fazer ali, completar por associação. Né? Faltou uma letra, duas, aí ela vai completando ali, aí ela encontra a palavra. Mas se ela tiver a curiosidade, se ela tiver o start de falar, não, essa Gostei. palavra aqui eu não gostei, não sei o que é isso aqui, eu vou procurar mais a fundo, ela vai ter muito mais resultado nas sinapses dela, nos caminhos que o cérebro vão fazendo para formar aquilo ali, Gostei dessa sabe? dica. Vou dar até para eles, né? É, então não é só a palavra cruzada, ela é muito válida, mas se você tem a possibilidade de avançar, faça mais do que as palavras cruzadas. Me dê exemplos, Por Rani. exemplo, entrar numa oficina de lettering, Legal. sabe? Porque você vai trabalhar a coordenação motora, o seu cérebro vai ter que trabalhar essa coordenação motora que você não trabalha há muito tempo. Para nós mulheres, a parte da costura, do Do crochê, do crochê, do tricô. tricô. E mais, e além disso, num grupo. Porque você quer saber, as nossas primeiras conexões neurais, elas acontecem no grupo, nas conexões interpessoais. E com pessoas diferentes. Não, eu vou fazer isso só com o grupo da minha igreja. Ali você já conhece todo mundo, você já sabe da história de todo mundo. Então vamos sair da caixa, Conhecer pessoas novas. começou a conhecer pessoas novas. Aqui em Brasília, outro dia eu fui no armarinho, eu achei muito legal. Fui no armarinho, a moça falou assim: não, vamos descer ali comigo pra gente. Eu fui comprar uma lã. Cara, e quando eu desci, eles têm um espaço, assim, uma mesa onde tinha um monte de Sim, senhoras.
aprendendo ali, fazendo um ponto e criando objetos. E sabe o que elas fazem depois? Doações voluntárias. Então, às vezes, está Sim, fazendo um sapatinho de crochê, está fazendo uma capa para uma almofada e depois doa. Que trabalho lindo, né? lindo, lindo. Se você vai com o grupo para levar essas Mais doações, lindo ainda. mais lindo ainda. E você imagina na cabeça da pessoa que está aposentada, que não sabia o que fazer da vida, né? Aquele espaço de 8 horas, ela ocupando com a atividade física, com a musculação, é fundamental, porque a osteoporose, a, os problemas articulares, A própria a própria fibromialgia. fibromialgia, né? Você começa, pode desenvolver ou se você já traz isso da sua vida laborativa, já vem com fibromialgia, como isso tudo pode melhorar? Artrite, né? Artrite, todas essas questões, melhorando a sua musculatura. Melhorando a sua musculatura, você vai conseguir oxigenar melhor o seu cérebro pela circulação sanguínea, a respiração, você vai respirar melhor, você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, com alimentos de qualidade, você vai prolongar a sua vida com qualidade. Tendo os estímulos cognitivos mais adequados, melhor ainda. Então, você afasta o risco do Alzheimer. E se por acaso ele vier a acontecer, você está regredindo o progresso desse Alzheimer, Fantástico. sabe? É como a diabetes. Eu sei que eu tenho diabetes, então eu tomo a minha medicação, E evita o açúcar. evito açúcar, evito as massas, eu faço atividade física. Como eu sei que a diabetes pode me causar um risco cerebral, um dano cerebral, como a demência, eu já vou cuidar das minhas estimulações cognitivas, sabe? A hipertensão também, e são doenças de base que pouquíssimas pessoas não terão. Nós teremos isso. Então, se eu sei que eu terei isso, por que, que eu não vou cuidar para que Prevenir. isso, para prevenir? Na diabetes, o risco de perder a visão, de perder o rim, de perder uma Um membro, perna, né? sabe? Ele é muito alto. Então, sabendo que eu posso progredir para isso, por que, que eu não vou fazer uma progressão melhor, para um caminho melhor? Então, assim, são as demências, é o Alzheimer. Eu vou cuidar disso tudo antes que eu tenha, porque eu vou viver mais. Eu avisei Papai do Céu, antes dos 150 eu não quero ir. É, Como a pesquisa já diz que eu posso chegar até 120, só estão faltando 30. 30. Então eu vou cuidar disso aqui. É isso. E é físico, mental, emocional, espiritual. A gente tem que cuidar. E tem tantas ferramentas. A aromaterapia é fantástica. Nossa, eu entrevistei uma convidada aqui que ela é representante da do Terra e achei fantástico a aromaterapia. É, Eu não sabia que era tão profundo assim, sabe? Essa terapia, né, sim, dos dos aromas, dos aromas. cheiros, é muito profundo. Porque eles vão estimular lá o seu cérebro. E é celular, né? E Que ela é celular, é é algo. celular. Quando você tem asma, você não aspira aquela bombinha? Sim, Aquela medicação vai para o pulmão, vai ajudar as a expandir células a os expandir os alvéolos. alvéolos, e isso tudo é uma construção celular. Então, a aromaterapia, ela inclusive está no SUS hoje, a aromaterapia. Ela é usada pelo SUS, ela já é reconhecida pela OMS, sabe? Pela própria Anvisa Pela também. própria Anvisa, assim como a prática do Tai Chi Chuan, que é eu, por exemplo, eu sou muito agitada para Uhum. conseguir meditar ali 5 minutinhos, 5 minutos até consigo. Ai, você é como Mas para eu. Meu ficar marido 10 medita, menina, eu minutos, fico. meia hora,
Como Não é que consigo. sou eu? Então eu vou fazer o quê? Tai Chi Chuan, que é uma meditação em movimento. Legal. Eu não tenho que simplesmente liberar minha mente dos pensamentos. Eu vou me concentrar em outra coisa, que é o movimento, a respiração, e ali eu libero a minha mente, Perfeito. né? Então, por que que eu sei disso? O autoconhecimento me traz tudo isso. Me faz estudar mais ainda sobre a aromaterapia. Então, o dia que eu acordo, não já com aquela preguicinha ali de ir para academia, eu já pego meu óleozinho de alecrim, já passo aqui na minha mão, inalo ele antes de sair da cama, para você ter ideia. Ele está ali do meu lado. Eu já pego, aí já dou aquela espreguiçada gostosa. Já dá aquela revigorada. Exatamente. Porque nem sempre a minha noite de sono foi tão boa. Então eu acordo com aquele mal-estar, aquela dorzinha aqui ou ali, sabe? Ô, Tânia, como que funciona a sua mentoria? Hoje, por exemplo, para mulherada, só para quem é 55 mais, ou você já faz esse acompanhamento de quem está na transição ali, querendo já o pensamento para aposentadoria? Como é que funciona para quem quiser entrar, por exemplo, na sua mentoria? Eu já faço para quem já está Ainda está na nativa, mas ativa, querendo fazer essa transição para se maravilha. aposentar. É quase que uma transição de carreira, né? Sim, total. Porque pode vir a ter, como você falou no início, uma transição para o empreendedorismo, Exato. né? Então, as mulheres ali da faixa de 50 anos, na questão da estimulação cognitiva, eu já estou com clientes com menos de 40 anos. É mesmo? Tânia, eu quero fazer parte do seu grupo. Eu não tenho 50, mas eu quero. Então, a gente vai adequando, né? Uhum. Mas já para esse momento de 50 anos para frente, a mentoria, ela é de 6 encontros, tá? Presenciais Não, ou online? online. Ou seja, qualquer 6 em mulher do qualquer Brasil lugar, inteiro de pode. qualquer lugar. Perfeito. Eu tenho o grupo de estimulação cognitiva presencial e tenho um grupo online também. Então, presencial aqui em Brasília, por enquanto, eu pretendo expandir, mas por enquanto em Brasília, e tenho um grupo online. Mas a mentoria é 6 encontros que eu faço semanal, ao vivo, comigo, e mais 2 encontros extras para acompanhar, porque a aromaterapia, os florais, eu faço a sessão de clareamento, de clareza, Uhum. com o tabuleiro de Chanok. O tabuleiro de Chanok, ele vai indicar o melhor aroma para você, o melhor floral para você. Ele é um game terapêutico Juro, eu não e conhecia. que é de insights seu. Então é bem personalizado o É tabuleiro. bem personalizado. Para você Vai saber daquela mulher qual que é o aroma específico, qual que é. que ela mesma tira. Que legal! É um tabuleiro mesmo, com 4 caminhos: terra, água, fogo e ar. Você escolhe um dos caminhos. No meio do caminho você pode mudar se você cair na casa de mudar o caminho. A gente utiliza a aromaterapia, o floral, O tem tabuleiro. cartas do tarô, Uhum. tem as cartas do floral e as cartas do chakra. Que legal. Então, na casa que você cair, a gente vai tirando essa carta, você vai tirando e você vai tendo seus insights, inclusive de autoconhecimento, de padrões que você repete ou não, de coisas que você nem imaginava ter, sabe? Não é um jogo de adivinhação, Que bonito. sabe? Então, com isso, às Isso vezes durante os 6 encontros. Cada encontro. esse aí é personalizado, é individual. Entendi. Com a mentorada, esses 6 encontros, ele é coletivo, ele é no grupo. Aí esses outros Aí dois. esses 2, ele é no grupo também, porque eu quero acompanhar essas mentoradas com o uso do floral, Legal. com o uso da aromaterapia,
e faço uma análise comportamental também individual. Tanto o tabuleiro quanto a análise é individual. Por quê? Tânia, eu não gosto de correr. Mas você quer que eu corra? Não, eu não quero que você corra. Eu quero que você faça a atividade física mais adequada para você. Então, quem vai me dizer isso? A sua análise comportamental. Se você é uma pessoa mais agitada, então você gosta o quê? De tênis, de correr, de nadar? Que não adianta também você colocar uma coisa para a pessoa fazer que ela não gosta, ela vai fazer a primeira semana, depois ela vai deixar de fazer. Exato. Né? Ela pode falar para mim, falar, Tânia, eu não gostei desse óleo, eu não gosto da lavanda. Então, vamos procurar ali uma laranja doce. Legal. Que tenha, não, eu tirei lavanda, mas eu não me identifico, eu não gosto do cheiro da lavanda. Vamos ver a laranja doce, mais cítrico, sabe? Mas que traz leveza, traz suavidade, que vai te ajudar na sua noite de sono, sabe? Perfeito. Então, apesar de ser uma mentoria de grupo, ela tem as suas partes individualizadas. Gostei. Então, mais 2 encontros coletivos, e eu ainda abro o tabuleiro de Chanok 3 vezes, porque você vai mudando no decorrer do processo. Tudo é um processo. Hoje eu estou... Não é nada assim, é isso e acabou. Durante Não. o processo, a própria pessoa vai se autoconhecendo e vai tendo mudanças. Exato. E aí as Vão coisas... fluindo. Perfeito. É um processo de autoconhecimento, onde eu vou explorar a mentoria Mulheres Raras 55+. O que é o Raras? É o respeito à sua trajetória, à sua história, é o acolhimento das suas emoções, dos seus sentimentos, é o ressignificar dessa história, dessas emoções, é o seu auto-amor, é o amor próprio, que eu deixei de ver isso lá atrás, e a superação de todas essas questões que você vem passando já na maturidade com sabedoria. Que lindo. Então, Tânia. essa é a mentoria Mulheres Raras 55+, que pode ser iniciada antes de eu me aposentar, para eu trazer isso para mim, para quando eu me aposentar, eu ter uma qualidade de vida física, emocional, espiritual, mental fortalecida e melhor, e continuar num processo, porque dali para frente vem outras dinâmicas. Mãe, fica com meu filho. Sim. Depois Já que você não está fazendo nada, busca tal coisa em tal lugar para mim. Sim. Mas aí você consegue falar não. Falar, meu filho, hoje eu posso ficar mais a partir de tal hora. Olha, quando você tiver que me pedir isso novamente, hoje eu vou ficar, mas quando você tiver que me pedir para ir para sua balada, pede com antecedência, veja se eu não vou ter que não estarei fazendo alguma coisa. Vou sair com seu pai, vou viajar, não quero fazer nada, quero só assistir o meu filme. Então traz depois. Ah, olha, pode deixar que hoje eu vou buscar minha neta. É fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, sem culpa. Perfeito. Com leveza, sabe? E com prazer, com felicidade. Sabe? Olhar para tudo isso e falar, nossa, eu estou com 60 anos, dei conta de criar meus 2 filhos, eu tenho uma neta linda, maravilhosa, e eu faço coisas para outras mulheres com a minha idade, que não puderam ver isso antes, mas que podem ver agora. Sabe? Uau! Meu Deus, estou encantada, encantada. E aí a gente começa, nós que somos um pouco mais jovens, já começamos a envelhecer, pensar no envelhecimento mais leve. Eu tô aqui pensando, cara, que legal. Porque antes a gente fica assim, né, pensativa, ai meu Deus, quando eu ficar mais velho, já começa um turbilhão na sua cabeça. E ouvindo as suas palavras, me trouxe calmaria. Você fala, olha, envelhecer não é esse ruim, peso, não é ruim, sabe? Perfeito, perfeito. Eu vou fazer
Antes da gente finalizar nosso podcast, um bate-bola final. Ok. Como é que funciona? Eu te faço uma pergunta, ou então e você pode responder em uma palavra, ou você pode se aprofundar se você quiser, tá? Uma palavra que define o envelhecimento para você. Felicidade. Olha que lindo. Um livro que mais te marcou. Quem mexeu no meu queijo? Um hábito que a Tânia não abre mão. São tantos. Mas o meu autocuidado. Olhar Boa. para mim e fazer o meu skincare, ir para Boa. academia, ter o meu momento ali da minha estimulação cognitiva, montar quebra-cabeça. Eu amo, eu amo. Meu marido fala assim, nossa, você parece uma senhora. Eu amo montar quebra-cabeça. Amo. Então, meu autocuidado não abre mão. Uma mulher que te inspira. Ah, Fernanda Torres. É? É, Por quê? porque ela é autêntica. Ela é ela, sabe? Ela tem medo, mas ela é capaz de ir e superar o medo. E é isso que eu faço hoje. Apesar do medo, porque todos nós temos medo do desconhecido, eu não me paraliso pelo medo. Perfeito. Então, pelo O- trabalho o- dela. O medo não é ausência de coragem, né? Você Não, ir com medo mesmo. Vai com vai medo com mesmo que medo dá certo mesmo. lá. A minha filha é doutora em biologia. E ela foi várias vezes para a Antártica. Ela foi para a Ilha de Trindade, que fica a 1.500 quilômetros da costa. Ela, dentre um monte de homens no navio da Marinha. Ela também é militar? Não, ela não é. Aliás, hoje ela é da Polícia Penal. Mas foram 10 anos de construção até o doutorado. Ela foi para a Holanda, ela foi para vários países. E muitas vezes ela falava, ai mãe, eu acho que isso não é para mim, acho que não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Eu tô aqui, você tá lá, mas eu tô aqui, eu sou seu apoio. Que lindo. Então, com medo, sem medo, ir para a Antártica, enfrentar a tempestade, aquelas nevascas e tudo mais, ela chegava e falava, ai mãe, se não fosse você me dando coragem, Que lindo. porque é isso, não é a ausência de coragem. Perfeito. Um sonho que a Tânia ainda não realizou, mas você quer realizar. Passar 3 meses viajando pela Europa. Que legal. Que legal. O que é felicidade para você? O bem-estar é a sensação do dever cumprido. Quando eu digo isso em relação aos meus filhos, principalmente, porque em 2020 eu vinha tratando infecção urinária de 1 ano e meio, desde 2018 para 2020, e que não era uma infecção urinária em 2020. Eu tive um tumor no pâncreas do tamanho de uma laranja, que estava invadindo para o baço. Então, no meio da pandemia, ali no início da pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia do pâncreas. E eu não quis ir para o Rio ou São Paulo, que seria onde meu convênio cobriria. Então, eu fiz essa cirurgia no hospital de base, com pessoas que me cercaram, apesar de ser um hospital de base, um hospital público. Eu fui muito bem assistida. Apareceu um anjo que me indicou para o hospital de base, no trabalho do meu marido, que ele é enfermeiro. E operei, fiquei na UTI, isolada na UTI, porque a UTI naquele momento era toda Covid. Então, fiquei ali num aquário e tive intercorrências. E naquele momento, eu falei para Papai do Céu, eu não quero partir, mas se eu partir, eu vou feliz, porque os meus filhos estão conduzindo, bem criados, estão conduzindo as próprias vidas.
não gostaria que a minha mãe e o meu pai passassem pelo sofrimento de perderem o filho, porque foge à ordem cronológica, né? Então, o sofrimento para eles seria maior do que se fosse o inverso. Mas eu iria tranquila, mesmo não querendo ir antes dos 150. Ainda faltava bastante É. tempo. Então, eu falei com meu filho, eu me despedi das pessoas naquela noite e falei: meu pai, se eu estiver aqui amanhã, ou se eu for para ti, é a sua vontade, não mais a minha. Então, é, a sensação do dever cumprido, Que lindo, Tânia. sabe? Tô toda arrepiada Lindo. aqui. Lindo, lindo. Você é uma mulher que inspira, uma mulher referência, eu diria, para que outras mulheres possam trilhar um caminho assim parecido com o seu. Obrigada. Ainda bem que você decidiu por mentorar outras mulheres, porque você tem um conhecimento riquíssimo e que vai Obrigada. ajudar bastante essa mulherada que talvez esteja perdida, né, e que não tenha tanto conhecimento assim, e quando encontra pessoas como você disposta a transmitir esse conhecimento e tanta sabedoria. Parabéns. Obrigada. Para a gente finalizar, eu Sim. queria que você deixasse suas redes sociais, se você tiver um Instagram, para o pessoal conseguir te achar. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma mensagem para as mulheres que talvez estejam aí na transição, na preparação da aposentadoria. Deixe uma Sim. mensagem bem assim profunda para que toque ali e ela consiga talvez pensar nesse futuro para que tenha uma vida mais leve, tá? E aí eu peço você olhar para aquela câmera ali, pode Tá, falar ok. suas redes e dar o seu recado final. Eu tenho o Instagram, que é o @Tânia Silva Mentora, e pode me chamar a qualquer momento, tanto no direct quanto no WhatsApp, que tem no link da bio. E o que eu quero dizer para as mulheres 55 mais que estão prestes a se aposentar ou que já estão aposentadas é que aposentar não é o fim. Não é o fim da vida, não é o fim da carreira, não é o fim de ser mulher. É um começo que a gente se proporciona, se dá de ser e viver quem nós somos nesse momento, porque nós não fomos educadas a vivermos essa mulher na decorrência da nossa vida até a aposentadoria. Então, que a gente tenha e se dê a oportunidade de se encontrar, de se reencontrar, de ser a mulher profunda que cada uma de nós somos, de ser uma mulher com autenticidade, de expandir a sua essência, de experimentar, viver esse momento com leveza, com cuidado, com respeito a quem você é autenticamente. Tânia Silva, senhoras e senhores! Parabéns, minha Obrigada. querida. Muito Obrigada obrigada a por você. transmitir tanto conteúdo. Maravilhosa, maravilhosa. Amei te conhecer. Obrigada. Viu? Eu também gostei muito, muito feliz Bom. de estar aqui, de poder ter essa conversa rica com essa mulher maravilhosa, plena. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha com mulheres, compartilha com a sua mãe, com a sua sogra, para que elas conheçam um trabalho riquíssimo da Tânia. Deixarei aqui na descrição do nosso vídeo as redes sociais da Tânia para que vocês consigam encontrá-la com facilidade. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!